A boneca sinistra. Quando Clara encontrou a boneca no sótão de sua avó, ela nunca imaginou que aquilo mudaria sua vida para sempre. A casa da avó, antiga e cheia de histórias, sempre fora um lugar que Clara adorava visitar nas férias. O sótão, porém, sempre fora um mistério. Cheio de objetos empoeirados, móveis antigos e caixas cobertas por panos velhos, o local parecia ter uma atmosfera de outros tempos, como se o próprio ar tivesse sido imbuído de memórias esquecidas. A avó de Clara sempre falava pouco sobre o sótão, e sempre que Clara perguntava sobre aquele espaço, a resposta era vaga. Deixe o sótão em paz, Clara. É melhor não mexer com o que está lá em cima. Mas naquela manhã de outono, algo despertou a curiosidade da jovem. Ela não podia mais esperar. Enquanto vasculhava uma velha caixa de brinquedos que já parecia estar esquecida no tempo, algo chamou sua atenção. Uma boneca de porcelana, de pele clara e cabelos castanhos lisos. Ela estava sentada em um banco de madeira, com um vestido de veludo vermelho e uma fita preta na cabeça. Seus olhos, de um azul intenso, pareciam observá-la com uma calma inquietante. Ela é tão bonita, pensou Clara, com um arrepio leve percorrendo sua espinha. Mas havia algo de estranho na boneca, algo que Clara não conseguia identificar imediatamente, uma sensação desconfortante que não conseguia afastar. Mas ao pegar a boneca nas mãos, o frio que se formava em seu peito se intensificou, e um pensamento assombroso percorreu sua mente. Essa boneca não deveria estar aqui. Clara não sabia que, ao pegar a boneca, algo despertaria naquele objeto inanimado. Ela a levou para seu quarto, sem saber que aquele simples gesto daria início a uma série de eventos que mudaria sua vida para sempre. Na primeira noite, Clara colocou a boneca em sua mesa de cabeceira, achando que ela poderia ser uma companhia inofensiva. Mas à medida que as horas avançavam, sons começaram a invadir seu sono. Primeiro eram apenas leves estalos, como se algo estivesse se movendo nas sombras. A princípio, Clara tentou ignorar, mas os estalos ficaram mais intensos, como se o som estivesse vindo de dentro de sua própria mente. Ela se virou na cama, tentando se convencer de que era apenas o vento forte lá fora ou algum barulho da casa antiga. Mas ao acordar na manhã seguinte, Clara ficou estupefata ao ver que a boneca havia se movido sozinha. Ela estava deitada de costas, quando antes estava sentada, com os olhos ligeiramente mais abertos. Seus olhos azuis, tão vívidos e intensos, pareciam mais profundos, como se a boneca estivesse observando Clara de forma direta e ameaçadora. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela tentou ignorar o evento, pensando que talvez tivesse se confundido. Talvez fosse apenas um reflexo da luz que entrava pela janela. Mas na noite seguinte, os estalos foram mais fortes. Clara, agora com medo, olhou ao redor do quarto tentando entender o que estava acontecendo. Ela estava sozinha em casa. Sua avó tinha saído para uma visita, e o vento forte lá fora só aumentava o clima de mistério. Foi então que ela a viu. A boneca, de alguma forma, havia se movido para o canto do quarto. Estava deitada de lado, seus olhos fixos em Clara. Mas o mais perturbador foi o fato de que a boneca parecia mais viva a cada dia. Clara sentiu uma presença fria e ameaçadora, algo que não conseguia explicar. O medo tomou conta de seu corpo, mas ela não sabia o que fazer. Seu primeiro impulso foi deixá-la de volta no sótão, onde a encontrou, mas algo em sua mente a impediu. Uma voz sussurrou em sua cabeça, fria e implacável. Não a deixe ir. Naquela noite algo mais aconteceu. Clara acordou com o som de passos suaves no corredor. Ela se levantou cautelosamente da cama e, com o coração batendo forte, abriu a porta do quarto. Lá estava a boneca, no meio do corredor, com os olhos fixos nela. Como isso poderia ser possível? Clara havia trancado a porta do quarto antes de dormir. Seus passos ecoaram no silêncio da casa, e um medo insuportável apertou seu peito. A boneca parecia segui-la. Desesperada, Clara correu até o sótão, decidida a devolver a boneca, de onde jamais deveria ter saído. Mas ao chegar lá, viu que a caixa onde a boneca estava não estava mais lá. Em seu lugar havia um bilhete com letras trêmulas que dizia: "Você não deveria ter me trazido de volta." Clara ficou paralisada e pela primeira vez sentiu o peso de uma presença maligna em sua vida. Ela sabia que aquela boneca era mais do que um simples brinquedo.
Nesse momento, Clara compreendeu que a boneca não era apenas um objeto inofensivo. Algo muito mais sombrio estava ligado a ela, algo que sua avó havia guardado em segredo por anos. Mas o pior ainda estava por vir. A avó de Clara, que sempre parecia tão sábia e tranquila, sabia daquilo tudo, mas nunca ousou contar à neta sobre a verdadeira natureza da boneca. Algo de sinistro acontecia ali, algo que ela não podia mais controlar. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação de vazio. Ela desceu as escadas e encontrou sua avó caída no chão da cozinha, pálida como a neve. A velha senhora, sempre tão forte e protetora, estava imóvel, com um olhar de terror congelado em seu rosto. No canto da sala, a boneca estava sentada com um sorriso frio e cruel nos olhos, como se tivesse observado tudo. Clara tentou entender o que aconteceu, mas logo percebeu que a boneca não era apenas um brinquedo. Ela era a chave para algo muito mais sinistro, algo que sua avó sabia, mas que nunca ousou revelar. A cada movimento da boneca, mais vidas eram consumidas, e quem a tocasse passava a ser parte da maldição. A cada dia, Clara começou a perceber que não poderia escapar. A boneca se movia de lugar sem explicação, às vezes ficando em lugares em que Clara sabia que não havia colocado. Ela também começava a ter sonhos estranhos, onde a boneca estava em todos os cantos de sua mente, observando e aguardando, como se estivesse esperando por algo mais. Clara já não sabia mais o que era real. Agora, sozinha naquela casa, ela não podia mais confiar em seus próprios sentidos. A boneca a vigiava, esperando o momento certo. Clara sabia que ela era a próxima vítima dessa maldição ancestral, e por mais que tentasse resistir, sentia que estava sendo lentamente consumida. Ela não podia mais voltar atrás. O pior já havia acontecido, e ela estava presa naquela teia de mistério e terror. E o pior ainda estava por vir. A boneca estava apenas começando a fazer sua verdadeira vingança. A cada noite, mais e mais segredos se revelavam e Clara começava a entender que sua vida estava irrevogavelmente ligada àquele brinquedo. Não havia mais salvação.